Olá, queridos. A paz do Senhor. Vou deixar o reverendo pastor Napoleão Falcão saudar a todos, porque a página é dele. Queridos e amados irmãos, eu me associo com o pastor Ranieri Carvalho nesta live para promover a sua edificação espiritual. Afinal de contas, o alvo principal de nossas lives é justamente isso: fazer com que os irmãos venham galgar mais e mais das coisas atendentes ao reino de Deus. A palavra de Deus, ela é simétrica. Ela traz no seu bojo um colorário de grandeza inimagináveis para produzir aos homens edificação espiritual. E é sobre essas temáticas designativas, proféticas, que nós vamos laurear estes momentos preciosíssimos aqui ao lado deste grande amigo, deste grande filho, deste grande companheiro, que é o pastor Ranieri Carvalho. Nós acabamos de vir de um culto, sinal era ele o pregador, mas por bondade, misericórdia, compaixão e amor, ele transferiu para que eu desse a palavra. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Ranieri seu ato de carinho, de bondade, de respeito à minha pessoa. E que a eternidade possa lhe recompensar por esses atos beneméritos que o seu coração se delata dia após dia para ajudar as pessoas. Eu sou alvo de grandes benefícios que tenho recebido das suas mãos, pelo carinho, pela respeitabilidade, por esta vida que nós vivemos na comunhão dos santos. Isso é preciosíssimo, né? Viver em comunhão é uma coisa inigualável, uma coisa inestimável. E eu e o pastor Ranieri temos uma comunhão muito respeitável. Glória a Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela vida da Débora, sua esposa, suas filhinhas, que é um lar sagrado, é um lar de pessoas cristãs que professam esta fé sem sofismas. Eu quero também, pastor Ranieri, agradecer a Deus pela minha esposa. Ela está ausente, né, tratando das coisas que precisam ser tratadas, mas se Deus quiser, semana que vem, ela estará aqui. Fé em Jesus. Fé em Jesus, para dar sequência às suas atividades e também está aqui ao meu lado. Minha esposa como a sua esposa. Verdade. São mulheres que nos preenchem em todos os sentidos da vida, né? Principalmente como companheirismo, companheiras fiéis, abnegadas. E eu louvo a Deus pela minha esposa. Estou para dizer, pastor Napoleão, reverendo Napoleão, que depois de Deus, a irmã Débora merece toda a honra. Falo pela minha esposa e o senhor pela sua, que por todos os esforços de luta que lutou por mim, irmã Vídia lutou pelo senhor. Verdade. Né? Verdade. Depois de muitas lutas, depois de muitos momentos difíceis. Verdade. E o senhor falando, eu vou aproveitar um momento. Eu não sei falar as palavras difíceis que o pastor Napoleão fala, né, irmãos? Então eu falo do meu jeito. É legal. É muito legal, é muito simples. Não tem como falar. gente finíssima. Como é aquela palavra que o senhor disse que nós ia falar lá no carro? Trinitariana. Oh, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Pastor, o senhor tem que pegar mais A leve. turma gosta. Como é o nome da palavra, pastor? Trinitariana. O que ela significa? Só essa palavra, pastor? É a doutrina da Trindade, né? Como é? Trinitariana. Pastor, manda o abraço pro pastor Misael lá de Tararé lá. Ô, pastor Misael, um grande abraço para você. Da Quinta da Vitória lá. Da Quinta da Vitória, pastor Benedito. Aceita o nosso abraço, viu? Todos vocês. Pastor, eu e Misael tem uma história. 9 anos atrás eu fui pregar em Jaú. Eu tinha uma prova, pastor, uma Paraty velha, fumaçando. Eu ia pregar lá, eu e o Reginaldo Ribeiro. O Reginaldo vendia trufa, eu vendia CD. Aí tinha um pregador que era famoso, aí enchia o trabalho e nós ia e pregava na barba do pregador. Legal. 9 anos atrás, hein, pastor? 8 anos atrás. Aí os outros acham que não é caiu de paraquedas, né, pastor?
Pastor Napoleão, aproveitar o momento, né, que eu estou aqui com a Vossa Excelência, um professor e um mestre grau da área da escatologia. Pastor, eu acho interessante o senhor pregando a mensagem hoje, e o senhor muito educado com as suas palavras, falando que, agradecendo, que hoje eu era o pregador da noite, mas eu queria saber aos senhores irmãos que estão nos assistindo. Avan de Freitas, sou dos Estados Unidos. Eu vou estar aí nos Estados Unidos em junho, pastor Napoleão, em setembro, pastor? Não, é outubro? Setembro. Setembro, né? Estados Unidos. E eu queria perguntar ao Pedro McDonald, lá de Goiás de Porá, lá do pastor Ataú, manda um abraço para ele. Ô, irmão Pedro, um grande abraço para você, pro pastor Ataú, essa turma boa aí de Porá, hein? Pastor, olha o nome dele, Pedro McDonald. Pedro McDonald. Mas é o nome, não é apelido não, tá na identidade. É o nome mesmo. Eu acho que ele tem coisa com o cara lá. Pai do Senhor Jesus, pastor. Então, pastor, o senhor falando aquilo, eu queria perguntar aos senhores, como é que você vai com o pastor Napoleão, o pastor Napoleão vai na sua casa, e você prega e deixa ele ouvindo você pregar? Tem lógica isso, irmãos? Só me responde, por favor, irmão. Isso aí Rony, sempre lembra, é um irmão, pastor. E o Misael na prova, pastor. E Napoleão. O povo tá entrando aí, pastor Napoleão. Ah, graças a Deus. Pastor, não sei se eu vou aguentar meu braço aqui, não. Vamos botar aqui na mesa aqui. Aí. Vamos lá pra mesa? Melhor aqui, né? Então, irmãos, pastor Napoleão, ele. Tem hora que ele é cheio de gracinha, irmão. Eu tenho esse jeito de falar com ele, porque já me deu essa liberdade, tá, irmãos? Para os irmãos não. Vem, pastor. Então, aí, ó, como ficou melhor, né? Agora sim. Eu não dou conta ali, não. Então, irmãos. Deixa eu botar aqui pro senhor. Isso. Então. Peraí. Pastor, pega essa latinha aí, por favor. Qual? Essa aqui? Só pôr aqui, não machuca o teclado. Pronto. Ixi, não dá não. Senhor. Calma aí, irmãos, que nós já vamos começar, viu? Tenha paciência, tenha fé. Dá licença aqui, pastor. Pronto. Bora para Deus. Melhorou. E então, irmãos, pastor Napoleão, eu vou acompanhar você. Como é que pode? Eu disse, pastor Napoleão, não tem como, vai, pastor, pregar o senhor aí. O senhor é o chefe. Qual é o número do pastor Napoleão? Irmão, tá aí na página dele, para agendas. Você pode entrar que você diretamente fala com a pessoa responsável pela agenda dele. Né, pastor Napoleão? Que acho que é a irmã Virgínia, pastor? Que está com aquele telefone que está na página? Isso. Então tá bom. Vocês podem entrar lá que vocês falam direto e vai ver se tem a data. Então, queridos, e hoje Deus usou muito ele. Hoje ele pregou sobre Apocalipse capítulo 4, versículo de número 1. As 5 glórias do arrebatamento. As 5 glórias do arrebatamento, onde ele falou sobre João. Não é João Batista, tá, irmãos? João na ilha de Patmos. Quando João chega e João, ele vê a árvore da vida. Lindo. Só tá com a gota serena. Você gostou? Deus me livre. Agora sabe a parte que eu chorei, pastor? Na hora que o senhor falou daquele homem lá que era o bispo de Yasmin. Policarpo, que eles disse, nega teu Jesus, e senão não vamos acender a fogueira, ele dizia. Houve um problema aqui, irmãos. Então, quando o senhor fala de... O senhor quer ligar para ela? Aqui? Você sabe o número de cabeça? Sei. Então ligue. Retornou aqui, irmãos. E o pastor Napoleão, ele falou sobre Apocalipse 4, 5. Isso mesmo, Luiz Gustavo. Falou sobre o arrebatamento. Falou sobre as 5 glórias, né, pastor? 5 glórias do arrebatamento. Oi, meu amor. 5 glórias do arrebatamento. Tô fazendo uma live aqui com o Rony, aí já te chamo. E... Viu, filho? Tá bom, meu amor? Faz uma livezinha aqui. Tamo no hotel aqui, viu? Tô aqui, chefa. Tá bom, meu amor? Te chamo já, viu? Beijinho, meu amor. Deus te abençoe.
Então, quando o pastor falou do bispo de Erzmi, né? Qual que é o nome do bispo? Policarpo. O Policarpo, eles colocaram na fogueira e ia acender a fogueira, né? E quando foi acender a fogueira, eles diziam, nega o seu Jesus, que nós não acendemos a fogueira. Como é que ele fez, pastor? Ele disse: como poderei negar um Cristo que morreu por mim na cruz? Aí 3 vezes ele gritou: acenda depressa, acenda depressa, acenda depressa, porque hoje mesmo verei o meu rei coroado na sua glória. Canta um pedacinho de louvor que você canta lá, aquele louvor é bonito, pastor. Aí eu cantei aquele louvor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. O cara escreveu Policarpo. Policarpo. Deus abençoe Wagner Rivaroli. Manda um abraço pro Wagner Rivaroli, pastor. Wagner, um grande abraço para você e para toda a sua família. Pastor Albertino Rodrigues Pereira. Um grande pregador, Wagner. Deus abençoe, Albertino. Prazer você estar com a gente. Te liguei hoje, você não me respondeu, meu amigo. Temos aí Selma Matos, Graça Mercedes Rosa, Elizabeth Salles. Tem muita gente. Ó, irmãos, eu vou aproveitar então para perguntar, né? Porque o que você tem para perguntar para o pastor Napoleão sobre o arrebatamento? Escreva aí, coloca aí. E vai compartilhando essa live, marca aí os seus amigos, marca aí quem você quer que assista essa live. Vou botar aqui para o pastor Napoleão ser visto mais do que eu. Obrigado, pastor Napoleão. O senhor é um... Agora bota reto, né? O senhor poderia vir mais perto de mim, pastor Napoleão? Aqui, retinho, aqui assim, ó. Bem pertinho, eita, ó. Agora sim. Pronto. Pastor, vocês são referência. Obrigado. Bahia, pastor de Valdenópolis. Me espelho muito no pastor Napoleão Falcão. Então, seu espelho está intacto. Fique tranquilo. Tem uns pessoas que espelham, umas pessoas que o espelho já está quebrado. Você gostou dessa, pastor? Gostei. Aí, só vê pela metade. Você sabe que o espelho é a voz da verdade, né? O espelho mostra-nos o rosto que jamais vimos. É mesmo, pastor? O espelho revela 3 coisas: nossos defeitos, nosso caráter e a imagem de Deus em nós. Por isso que a palavra de Deus é espelho, né? Para nós. Se alguém quer saber como é que está a sua vida, o espelho, o paradigma, a referência é a palavra de Deus, né? Ela é a palavra, a chamada espada de 2 gumes. Ela tanto corta para frente como para trás, para a lateral. Então a pergunta, né? Os mortos no sepulcro serão vistos no arrebatamento? Por favor, pastor, preste no celular, por gentileza, para mim compartilhando. Os mortos, segundo a palavra de Deus, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Dormir aí não refere-se à alma, mas ao corpo. Então essas pessoas que estão nos sepulcros, nos mares, em todos os recônditos da terra e dos oceanos, salvos em Cristo, ouvirão o toque da trombeta e ressurgirão, porque Deus não perderá jamais a identidade de nenhum daqueles que foram salvos. Então, de tal forma que ao estrugir da trombeta, aquele diapasão espiritual está nos ouvidos dos salvos para serem despertados e ir ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Isso é muito lindo e a Bíblia ela é muito clara e evidente quando nos transmite esta esperança a todos nós crentes em Jesus. Isto é a maior alegria, né? Porque a vinda de Jesus é a maior esperança da igreja. É aquilo que a igreja espera. Agora, o que nós não devemos, irmãos, é no contexto do arrebatamento, da vinda de Cristo, né?
Jesus não virá duas vezes. Arrebatamento é uma coisa, a vinda de Cristo é outra. Jesus virá uma vez em duas fases distintas. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda com a igreja, é diferente. O que nós não devemos é nos embaralhar com os muitos livros e com as muitas vozes. Devemos pautar sempre pela linguagem mais simples, mais pura, sem nenhuma ideologia e sofisma que estão abrangendo esses últimos dias. Então as pessoas ficam narcotizadas com tanta letra, com tanto conhecimento, entre aspas, na realidade torna desacreditável a palavra de Deus. Então, para que haja durabilidade da nossa fé, é necessário mantermos a simplicidade. A simplicidade em todos os ângulos da vida. Então não é cortando o senhor. O senhor fala que a simplicidade e a humildade, pastor, ela tem um poder muito forte? Tem, porque isso aí são os parâmetros que norteiam a fé cristã. Simplicidade e humildade são parâmetros que norteia a fé cristã dos indivíduos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, de tal forma que a corrida para o céu deve ser uma corrida não muito acelerada, mas não muito atrasada também, mas manter uma cadência, que há pessoas que não duram no Evangelho, né, Rony? O senhor, com esses 50 anos, pastor, o senhor viu muita gente assim, que começou até mais fervoroso que o senhor, assim, se destacou, assim, você olhando pela ótica humana, você disse que isso aí vai longe. Quando o senhor foi ver, aquela pessoa se esfriou? O senhor conheceu alguém assim? Pois é, você vê como tantas pessoas que começamos juntos e hoje não estão mais. É lamentável isso, né? Porque quando Deus estendeu aquela nuvem no deserto para proteger o povo de Israel, foi o que aconteceu. Deus disse assim, não ande na frente da nuvem. Sim. Mas também não ande atrás da nuvem. Quer dizer, não se alongue muito para não cansar rápido e nem retarde o processo. Então, não seja fanático, mas não seja formalista. Então, isso são lições práticas da vida que o Espírito Santo ensina-nos a mantermos uma cadência, sem muita praia, nem muita ao mar. Uma coisa cadenciada para ver durabilidade, né? Hoje nós temos uma fartura de literatura e as pessoas estão se embaralhando nesse jogo literário. Eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou médio-tribulacionista, e sou neopentecostal. Vira uma confusão que não traz edificação para ninguém, Você tem que ter uma linha fundamentada. Por quê? Por que uma linha fundamentada? Porque existem assuntos na palavra de Deus que Deus aos homens abre uma porta. E você banqueteias, porque a porta foi aberta. Pastor Reginaldo Ribeiro, presidente de Mirante Paranaíba, aquele que eu falei para você. Grande abraço, Reginaldo. Estarei com você aí no mês de outubro. Ai, que benção. Se Deus quiser. Pastor, o senhor falando isso daí, e os calvinistas? Pois é, os calvinistas, essa linha presbiteriana, mas nós temos uma linha, nós somos, a nossa igreja é Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Esta é a nossa linha. E São Paulo aconselha-nos a nós obedecermos a forma de doutrina que nós fomos inteirados. Sim, senhor. Então nós temos um padrão, nós temos um parâmetro, né? É por esse parâmetro que a gente vai. Bom, se os presbiterianos têm o seu parâmetro, amém. Quem come não despreze aquele que não come, porque Deus recebeu como seus. É bom e importante que se diga isso.
Então, cada agremiação religiosa, cada igreja, ela tem o seu parâmetro, chamado formas de doutrina que vós fostes inteirados. Eu, o irmão e tantos outros mais, fomos inteirados neste padrão assembleano. Nós somos pré-tribulacionistas. Né? Amém. Nós somos pré-tribulacionistas, temos base bíblica para isso, recebemos ensinamentos dos nossos pastores. Eu, pelo menos, sou da segunda leva, a segunda geração de pastores brasileiros. Né? 517 da convenção? Sou o número 517 da convenção geral. Sabe qual é meu número? 80 mil. Já 80 mil? Poxa, está mais de 100, Está pastor. mais de 100 mil já, mais de 100 mil pastores. Então, meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo este momento de muitas vozes, né? Muitas vozes. E nós não devemos nos embaralhar com essas muitas vozes. Nós temos a nossa cadência, temos o nosso ritmo, e São Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido, guarda o modelo que te apareceu no monte, né? Então é o modelo, nós temos que andar neste modelo que nos foram ensinados pelos nossos mestres, né? Homens abalizados que oravam, que receberam de Deus uma palavra revelada e que nós absorvemos esta palavra e por ela estamos vivendo. Você está vivo espiritualmente até hoje, eu estou vivo espiritualmente até hoje, viu? E satisfeito com aquilo que Deus tem dado-nos através dos nossos mestres. Pastor, só digo uma coisa ao senhor. Quem puder pregar sobre Jesus, pregue, que ele está voltando. E eu já quero também aproveitar o momento. Amanhã estarei na sede, junto com o pastor Nicodemos, pastor. Pastor Nicodemos, amo o senhor. Um amigo. Manda um abraço para ele aí. Pastor Nicodemos, um grande abraço para você. Você é um grande amigo, um grande homem de Deus, um cearense salvo em Jesus Cristo. Nós temos muita afeição por você. Em receber o pastor Ronieri lá, você está fazendo um grande investimento, né? Recebendo um homem de Deus. E ele gosta muito do senhor. Gosta, nós temos uma amizade muito grande. E há muito tempo também, né? Há muito tempo, ele nos trata com muito carinho, com muito denodo, com muito respeito, com muito amor. De tal forma, pastor Ronieri, que nós vamos seguindo a nossa marcha. É verdade. Permanece naquilo que aprendestes, né? E sabendo de quem tens aprendido, né? Isso é o mais importante. Pastor Napoleão, eu posso perguntar uma coisa para o senhor? É a questão de Paulo, nas suas cartas. Ele escreve ao Romanos, capítulo 5, versículo, se eu não me engano, de número 3. Ele fala que a tribulação produz paciência e a paciência produz esperança. Ele estava querendo dizer o quê, pastor? Ali. Paulo, por ser um homem por demais experimentado na vivência cristã, ele tinha uma bagagem suficiente para ensinar a igreja e deixar para todos nós, né, esses ensinamentos salutares. Então, ele aconselha-nos a vivermos esta vivência cristã, sabendo que quanto mais as lutas e as tribulações, por incrível que pareça, mais paciente vamos ficando. Porque ela vai nos amadurecendo, ela vai nos lapidando, ela vai nos moldando, ela vai nos burilando e ela vai trazendo-nos experiência. Deus não nos leva ao candinho das dores para nos matar. Não, é para nos disciplinar e para dali extrairmos lições preciosas da vida e para termos argumentos satisfatórios. Sabe para quê? Para ajudar a outras pessoas que estiverem passando por aquilo que nós estamos passando. Então, é com essa finalidade que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Como é que pode, né, pastor? São sequências, né? E ele tinha muita esperança, muita experiência para falar disso, né, pastor? Sim, Paulo foi porque tudo que ele passou na caminhada ministerial dele... Sabe que ele foi uma vez a Jerusalém, depois que ele levou aquele açoite em Damasco. Sim. Quando ele foi para Jerusalém, que Tito era o pastor da igreja, Tito bateu a porta para ele, não recebeu ele não. Não recebeu ele não. E mandaram ele, colocaram ele de volta e ele teve que ir para a Arábia. Fica mais um determinado tempo para poder amadurecer. Quando ele pensava que estava pronto, não estava pronto ainda. Então, essas experiências,
É necessário, porque é ali. Nos vales, ninguém nos vê. Só nos vê nos montes. Agora, para você ir ao monte, tem que passar primeiro no vale. Porque é ali que você ganha experiência, ali que você adquire comunhão com Deus, é ali que você amadurece. Aí quando você chegar no vale, você está um homem já abalizado, experimentado. Quer dizer, coisas que eu fazia nas minhas pregações de 30, 40 anos passados, hoje não me servem mais. Pastor, o rapaz falou aqui uma palavra, eu quero que o senhor responda isso. Tá aqui, ó. Pastor Takayama se acabou quando entrou na política, parecia com você, pastor. O rapaz está falando isso para o senhor. O que você pode dizer para ele que, desde lá da Bíblia, já tinha que Deus levantava os homens de Deus para trabalhar na política, para defender as causas evangélicas? O que você pode dizer nessa área para esse homem? Eu acho o seguinte, existem casos e casos. Certo. Casos e casos. Daniel foi primeiro-ministro de 3 reis. E no meio da Babilônia. Foi um estadista, foi um homem. Como viver uma vida estável moralmente, espiritualmente, sem se contaminar com a degradação da ínfia política. Aí é que está o problema, né? Você se manter sem se contaminar. Agora, nessa dispensação da graça, né, eu acho um contrassenso, na minha visão, coitado, eu posso estar errado, eu abdicar a minha carreira ministerial para ingressar. Primeiro que eu não tenho vocação política. Certo. Aí não adianta, aí não vai produzir nada, né? Eu não tenho vocação política. Eu admito até que aqueles que deixaram a carreira ministerial e ingressaram na política, deve ter alguma chamada, né? Alguma vocação política. Eu não tenho. Não adianta, todo mundo gosta de um dinheirinho a mais, isso faz muito bem, mas eu não tenho pretensão de ganhar esse dinheiro porque sou desprovido desta vocação. Existe uma filosofia grega, de Platão ou de Sócrates, que diz assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, eu me sondo e me conheço. Eu sei que eu não vim ao mundo para ser um estadista político, não. Eu vim ao mundo, meu quinhão na terra e minha herança na terra é só a pregação do Evangelho. Pronto. Quer dizer, é um senso de autocrítica. O senhor tem consciência disso? Absoluta. E também não jogo pedra em ninguém que abraçou Deus me livre e guarda. Porque eles estão defendendo as causas políticas, as causas evangélicas. Cada pessoa é uma pessoa, para cada pessoa Deus tem uma maneira de tratar. Amém. Então comigo é assim. Eu jamais, pela graça de Deus, deixarei de estar pregando o Evangelho para ingressar numa carreira política, porque também não tenho vocação para isso. Para que foi que aquele menino da multiplicação dos pães veio ao mundo? Só para promover, através dele, um dos grandes milagres do ministério de Cristo. Pai ignorado e mãe ignorada. Ninguém sabe como era o pai ignorado. Tinha pai e tinha mãe, mas ignorados. E depois que ele entrega na mão de Jesus aquele pão e aqueles peixes, ele some do cenário. Então aquele menino veio ao mundo só para aquele fim. Só para aquele fim. Para que foi que aquela empregada doméstica do general Namã veio ao mundo? Só para mostrar para ele o caminho. Só para mostrar para ele o caminho. Entregar aquela mensagem, né, que em Samaria... Deixou levar ela a ser cativa para entregar o recado para o general. Perfeitamente. Lá em Samaria tem um profeta que, se ele fosse recorrer, ficaria curado daquela lepra. E depois, pai ignorado e mãe ignorada, e sai do cenário e ninguém sabe mais. Então, minha gente, cada pessoa veio ao mundo para um específico propósito. Eu quero terminar, com a ajuda de Deus, os meus dias de vida na terra falando do amor de Deus. Ora edificando a igreja com a palavra, glorificando a Deus e ganhando preciosas vidas para o reino do Senhor. Porque este é o meu quinhão na terra. Esta é a minha herança na terra.
Não vim ao mundo para ter bens materiais, também não me preocupo com isso. Estou naquela palavra de Paulo, tendo sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Amém. Pastor Nicodemo está mandando um abraço, senhor. Um abraço para você, pastor Nicodemo. Você é do coração, viu? Do coração. Você é um cearense top, um cearense maravilhoso, um menino de Deus. Deus continue te abençoando. E aí, pastor Ranieri? Os irmãos estão tudo aí. Pastor, eu tô aqui olhando para o meu, porque está tudo aqui, para mim, fazendo uma análise sobre as perguntas, né? Que muita pergunta. E estou falando aqui, qual é o conselho que o senhor pode deixar para os jovens pregadores da atualidade do século XXI? Três coisas são necessárias no seu mais alto absolutismo. Nunca perder a dependência de Deus. Primeira, nunca perder a dependência de Deus. Segundo, obediência irrestrita aos seus líderes, porque a obediência tem mais valor do que o sacrifício. O líder foi constituído por Deus. Pastor não é peso para a igreja, pastor é bênção. Porque quem constitui o pastor é o Espírito Santo. Né? Ele que constitui, está lá em Atos 20 e 28. O Espírito Santo constituiu o bispo para as vossas almas. Então, e em terceiro lugar, manter uma vida devocional de oração e de leitura da Bíblia. Isso é muito importante. Você se identificar com a ferramenta que você trabalha. Como é que um pedreiro não sabe nem pegar no cabo de uma colher para sentar um tijolo? Como é que um médico não sabe usar um bisturi? Como é que o advogado não sabe usar a pena para formular uma ação? Como é que o juiz não sabe usar a sua caneta para assinar uma sentença? Então, o pregador tem que ser aquele homem que inspire aos ouvintes confiança. E ele sai, ele tem que saber o que está falando. Claro, as palavras devem ser pensadas, porque nas muitas palavras sem reflexão pode haver precipitação. Então as palavras têm que ser pesadas, pensadas, porque o púlpito pentecostal, ele é lugar de fortes emoções. E quando elas não são controladas, você pode ser traído por elas. E aí, remendar fica mais difícil ainda. A missionária Júlia Matisse, lá do Paraná, está perguntando se na glória vamos conhecer uns aos outros. Sim, claro, irmã, claro, sim. No céu não seremos mais ignorantes do que na terra. Lá tudo será revelado, né? Levaremos para lá 3 lembranças daquilo que fazemos aqui. A primeira lembrança está relacionada com ouro. A segunda lembrança está relacionada com prata e a terceira lembrança que levaremos para lá está relacionada com pedras preciosas, divindade, resgate e dons. Estas 3 lembranças sobem. Quais as que não sobem? Aquelas lembranças relacionadas com madeira, palha e feno, obras da carne, não sobem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Claro que a comunicação dos céus não é a comunicação das palavras. Você não precisa usar vocábulos para eu entender. Não. A comunicação do céu é a comunicação do olhar. Porque lá tudo é perfeito. E o corpo glorificado, ele não estará mais sujeito às leis da física. Então, você olha para mim e eu olho para você, e no olhar nós deslumbramos e falamos um para o outro. Valeu a pena servir ao Senhor. Então canta um louvor, valeu a pena aí, algum que o senhor sentia assim. Valeu a pena esperar. Eita, canto da bexiga. Valeu a pena confiar. Aleluia. E a sua vida inteira consagrar. Ô glória. A Deus. Valeu a pena obedecer. Aleluia. E por Jesus aqui sofrer.
Naquele dia você vai dizer: O quê? Meu Deus, valeu. Estou perguntando aqui, pastor Napoleão, reverendo Napoleão Falcão, pastor, a questão se nós somos a última geração. Creio que sim. Nós estamos no limiar deste grande dia Nós somos o quê? A figueira? do arrebatamento. Nós somos a geração da figueira. Você sabe que historicamente Israel se tornou-se independente no dia 14 de maio de 48. Israel, pela Bíblia, é a figueira. E ela está terminantemente representada pela quiescência de 3 árvores. Uma oliveira, uma videira e a outra figueira. Então Jesus falou, quando a figueira brotar, o verão está próximo. Então nós estamos próximo à vinda de Cristo, ao arrebatamento da igreja. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, porque a eclosão, pastor Ronieri, dos sinais é muito forte. Meu Deus do céu. É muito forte na área social, na área religiosa, Meu Deus. na área política, na área econômica, clima mudado, falta de alimento em muitos países, desaparecimento dos lençóis freáticos, falta de água, violência generalizada na terra, esfriamento do amor, bramido do mar e das ondas, cidades que estão sendo sucumbidas pelo mar, onda de terremotos e maremotos em alto nível. Então Jesus está voltando, a natureza está falando e nós temos que estar atentos, porque a Bíblia diz que o Senhor virá no dia em que não penseis. No dia em que não penseis. Então nós precisamos estar vigilantes, atentos, para ouvir o estrogir da trombeta. Pastor Napoleão, perguntaram aqui também, o pastor Rafael Nascimento, se não me engano é de Andradina. Nesses 50 anos de ministério do senhor, o que o senhor tem sentido mais falta dentro das igrejas? Rapaz, falta de amor, né? Falta de amor? O amor de muitos esfriará, então nós estamos vivendo esses dias muito difíceis, né? Só a graça de Deus, né? Mas assim, nesses 50 anos, o que o senhor tem sentido mais falta dentro da igreja? A comunhão, né? Essa comunhão que faz muito bem, né? Deve existir essa comunhão que está... Cada dia o homem moderno, ele não tem mais tempo para orar, para comungar com jejuar, as pessoas, né? Para congregar, ler a palavra, reunir assim pessoas para falar das coisas de Deus, né? Que é o que edifica, né? O que edifica são as coisas de Deus. Então nós estamos vivendo esses dias, estamos sentindo muita falta, né? Verdade. Desta comunhão uns com os outros, dessa respeitabilidade um com os outros. São 2 grandes sinais, um externo e um interno. O externo, o aumento da iniquidade, e o interno, o esfriamento do amor. Meu Deus. O amor de muitos esfriará. Não é de todos, né? A Bíblia fala que não é de todos, mas é de muitos, né? Tem aqui Felipe Falcão, está ligado na transmissão lá em São José dos Campos. Eu estou vendo aqui, está passando. Hoje eu vou estar ali na AD Mitsutani, junto com o pastor Nicodemos. Você da região é o nosso convidado no culto da Quinta da Vitória. Igreja pastoreada pelo nosso amigo, pastor Nicodemos, o cearense top, pastor Napoleão. Ele é gente fina demais. Está falando que falta avivamento nos ministérios dos novos pregadores. Isso é verdade. O senhor fez isso mesmo, pastor? Essa palavra poderosa de glória. É bênção, né? Pastor Napoleão. Glória. O amigo, ele passa o que passar. Junto com o amigo. No fogo. No fogo, na chuva. Aonde quer que seja. Aonde for. Até na caverna ele Deus que me livre. Agora imagina a caverna de Adulão com essas situações do Brasil. Rapaz, só Jesus na causa. Só Jesus. Olha o que ele está perguntando aqui, se haverá morte no milênio, né?
Sim, claro. De salvos. Haverá sim, porque o milênio é a implantação do reino de Deus na terra. Né? Você não deve espiritualizar demais, nem materializar demais. Então, é a última dispensação de Deus com a humanidade, onde será pregado o evangelho do reino, confiado aos judeus daquela época. Eita, Nicodemo, aí a benção é grande. Para mim vai ser uma honra, amigo. Capelão Vicente Vinícius, ligadinho aqui na Paraíba. Tá vendo? Jesus, é fácil. Maico Paixão, meu amigo Maico, Deus abençoe mais. Um abraço. Pede para o povo compartilhar aí, pastor Napoleão. Ô, minha gente, vamos compartilhando aqui a nossa live. Vamos compartilhando para mais e mais pessoas. Ficarei muito feliz se vocês fizerem isso, hein? Sabe quantos compartilhamentos já deu, pastor? Já deu 650. 650 compartilhamentos. Tá ruim? Tá ótimo. Tá ótimo, né? O povo segue o Senhor, pastor. Estão perguntando aqui também sobre... Deixa eu ver aqui, com licença. Saí sem querer. É possível ter certeza que estamos salvos? Meu Deus do céu. Sim, claro. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, minha irmã que perguntou, é possível ter certeza que estamos salvos? Sim, perfeitamente. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito, né? Que somos salvos. A salvação, ela não é somente recebida, como ela também é sentida. Ela é sentida. Você sente a alegria da salvação pelo Espírito Santo. E aí, pelo próprio Espírito, começa a produzir os frutos do Espírito. É maravilhoso. Rapaz, é só eu tô falando aí ainda? Pastor Napoleão, você é uma referência como especialista em escatologia. Dizem que o Brasil será um dos braços de apoio ao anticristo. O que o pastor tem a dizer? Não, eu jamais falarei uma coisa dessa, irmão. Por quê, pastor? Porque a escatologia, ela não pode ser muito sensacionalizada, senão ela perde a tônica, ela perde a veracidade, ela perde o sabor. Essas coisas que não estão reveladas são meras especulações. Então, jamais eu vou afirmar uma coisa dessa. Eu sei que o anticristo será um déspota mundial e governamental. Será levantado na Europa, né, pastor? União Europeia. Ele virá, né? Possivelmente é um judeu europeu, possivelmente, né? Porque como judeu ele conhece os segredos do culto. Pastor, assim, eu vou acrescentar, só isso aí, que eu estudei um pouco sobre isso. A tribo de Dan sumiu, certo? Ela sumiu, ninguém sabe para onde ela foi. Alguns dizem que desapareceu, outros dizem que foi fulminada. Mas Dan, ela tem tudo a ver com Danmark. E a Dinamarca tem muitos judeus, sabe, pastor? E supostamente seria levantado o anticristo da Escandinávia. Há alguns indícios, como eu já fui muitas vezes para a Dinamarca, que fala isso lá. Que da onde vem um avivamento, será levantado o anticristo. O que o senhor tem a falar sobre isso, pastor? Isso são as hipóteses que têm uma sonância, né, nas profecias. E o pregador, o ensinador, ele deve falar a historicidade dos acontecimentos como historicidade e não com uma afirmação doutrinária. Sim, senhor. Entendeu? Porque aquilo que não está doutrinariamente afirmado nas Escrituras é muito perigoso você fazer uma afirmação. Agora, o estudo é isso aí, é essa abrangência, né, que você fala com base na historicidade. Sim. Por exemplo, você conhecer a história do grande historiador Eusébio de Cesareia, Heródoto, que era contemporâneo dos Macabeus. Isso é muito importante você conhecer a história e a historicidade desses homens. Porém, o lema, o fundamento profético está na Bíblia. E outra coisa, na escatologia tem coisas que é somente sombra, você não consegue visualizar a revelação, que Deus não quis revelar.
Deus não quis te dar a nítida compreensão para você ter a condição de afirmar. Então, tudo que você não pode afirmar e que não deve afirmar, porque você não tem embasamento, Sim. então você apela para a história. A história diz isso, por exemplo, o negócio que eu falei hoje daquele mártir, né? Sim, senhor. Policarpo. A história, não é a Bíblia que diz. A história diz. A história diz. O bispo de Esmirna. De Esmirna, que ele foi martirizado, né, que ele mandou acender a fogueira. A história diz isso. Então, a gente tem que separar a história da profecia, para que não haja temerariedade naquilo que estamos falando e falta de crédito, de confiança das pessoas em nossas afirmações. Então, é muito sério. Houve um tempo aqui no Brasil que a escatologia ficou desacreditada. Foi mesmo, pastor? Muito. Quantos anos atrás isso aí, pastor? Uns 30 anos passados. O senhor sofreu? Sofri porque apareceu pessoas aqui marcando o dia da volta de Jesus, né? Falando que no milênio uma vaca vai dar 80 litros de leite, falando que o anticristo vai aparecer. Uma vaca dando o quê? 80 litros de leite. Diz que dá abundância, diz que dá 80. Diz também que o anticristo vai aparecer de um relacionamento de Satanás com a mulher adúltera. Então essas coisas vai desacreditando a matéria, que é tão bela, tão gloriosa. Então eu prefiro ficar com as coisas mais simples, mais singelas, que você tem condições de duvidar menos, né? Que você tem condições de assemelhar melhor, de absorver melhor, do que estar levando para a sublimidade de coisas, sublimidade entre aspas, de coisas que não estão clarividentemente reveladas. Então, teremos que ter muito cuidado nisso, muito cuidado. Porque as coisas que não têm fundamento, não é fundamentada em, no mínimo, 2 ou 3 versículos, não pode ser doutrina fundamental. Entendi. Porque o testemunho de 2 ou 3 é que é verdadeiro. Forte. É muito forte isso aí. Pastor, abençoa o ministério do evangelista Tiago Teles. É um grande pregador, Deus tem levantado ele. É um rapaz que se espelha em nós, é um guerreiro. Ô irmão Tiago Teles. Tiago Teles, que Deus Evangelista continue Tiago lhe Teles. abençoando. Você é um evangelista de Jesus, chamado por Deus para esta grande obra. Glória a Deus. Que Deus continue te guardando, te abençoando, te usando a cada dia mais, aumentando dia após dia a dose da unção, e que você seja a cada dia Glória a Deus. um instrumento bem afinado para promover a grandeza do reino de Deus. Amém? Pastor Nicodemo diz assim, manda um abraço ao nosso segundo vice-presidente, Sóstenes. Hoje eu vou fazer o meu vídeo para ele. Sóstenes é muito querido. Segundo vice-presidente. Sóstenes é o futuro segundo vice-presidente da Convenção do Ceará. É o meu amigo, é amigo do pastor Nicodemos, é um amigo de primeira linha. Eu já mandei o meu áudio para ele e eu quero me congratular cada dia mais com você, pastor Sóstenes. Que Deus conceda tudo aquilo que está no seu coração e que o nome de Deus seja glorificado pelos seus atos, pelo seu ministério a cada dia, como tem sido. Glória a Deus. Pastor Napoleão, muita gente está perguntando como saber se é movimento do Espírito Santo, se é um movimento da emoção. Se é emoção, se é razão, igual o senhor falou hoje. Bom, a glorificação a Deus na igreja, ela acontece por 3 razões. Primeiro, o sentimento de gratidão a Deus pelas obras do Senhor. Segundo, porque no culto eu preciso glorificar o Criador. Afinal de contas, eu estou celebrando um culto a Deus. Né? Terceiro lugar, a glorificação, ela não visa o endeusamento de nenhum homem. Por isso que hinos não pode ser oferecido a homens. O hino pode ser para o enlevo espiritual do homem, mas ele é oferecido a Deus. É Deus que merece honras e glórias. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje o culto está muito antropocêntrico, né? Muito homem, né? O homem está se tornando o centro, isso é muito perigoso.
Porque é através disso que desencadeia a chamada apostasia evangélica. Quando o homem é o centro das atenções, então isso é muito perigoso, e o homem gosta disso, e ele se sente atraído por isso. Quem gostava disso era Saul, né? Eu gostava desses aplausos. É portanto que Deus tirou o espírito dele, né? É verdade. O rejeitou, né? O rejeitou. Por causa disso. Por causa dessas coisas, vanglórias pessoais. Então os valores do evangelho são outros, né? Completamente antagônico às nossos consensos de racionalidade. O maior será sempre o menor. Os que se humilham serão sempre exaltados. E os que choram serão sempre bem-aventurados. E aproveitar o momento também, pastor Reverendo Napoleão Falcão, peço licença na live do senhor, pedir oração pela irmã Wanda, esposa do nosso pastor José Wellington, né? Está internada. E aos irmãos, amados irmãos, ore pela irmã Wanda, para a restauração de sua saúde, para Deus fazer a obra. Amém, irmãos? Ore pelo pastor José Wellington, ore pela sua família, pela irmã Marta, pastor Paulo Freire, pastor Elito Júnior, a irmã Ruth, o pastor Joel, que está nos Estados Unidos. Essa família que Deus tem levantado, né, pastor Napoleão? Tem abençoado. O senhor conhece o pastor José Wellington há quantos anos, pastor Napoleão? Há 50 anos. É tempo demais, pastor. 50 anos, né? 5 Desde dias. o começo da minha fé. O senhor é o 517 da convenção. É brincadeira isso? Então, minha gente, vamos orar pela nossa irmã, esposa do pastor, para Deus ter misericórdia e que Ele faça cumprir a sua vontade, na terra e no céu. Então, meus irmãos, estamos aqui com tantos irmãos queridos. Lucas Rodrigues. Obrigado, irmão Lucas. Helena Lima. Manda um abraço pro Gabriel Simões, filho do pastor Rogério Barro do Rio de Janeiro. Tem gente da Alemanha. Tem gente da Alemanha, dos Estados Unidos, tem gente de tudo que é lugar aí. E aí, pastor? Manda um abraço pro filho do pastor Rogério Barro, o pastor Gabriel Simões, grande pregador. Ô, pastor Gabriel Simões, receba nosso fraternal abraço, nosso respeito. Que Deus em Cristo continue abençoando a você, tua família, a igreja, né? Que você continue sendo este instrumento nas mãos de Deus que tem sido, viu? Deus te abençoe grandissimamente. Você sabe quem é o pastor que eu estou falando, né? Aquele que levou o tiro de fuzil, que confundiram o carro dele lá no Rio de Janeiro, e o pastor... E ele escapou, né? Recolheu o pastor Márcio, com o tiro que pegou na perna de fuzil e pegou na pé dele. Foi muito difícil, mas tá de pé, viu, pastor? Graças a Deus. Deus tem usado ele poderosamente. Graças a Deus. Um grande livramento Deus deu para ele. Graças É uma família que eu amo muito, pastor. Graças a Deus. Minha gente, nós devemos muita gratidão aos nossos pastores, aos nossos líderes, né? Nós temos vários líderes no Brasil, temos aqui o Bispo Samuel Ferreira, um grande líder do Ministério de Madureira. É verdade. Tem abençoado muito meu ministério. Tem abençoado muito a todos nós, né? Mas tem gente que é ingrato, né, pastor? Isso aí, a ingratidão é um germe que está no coração das pessoas. Bispo Samuel Ferreira abençoou muito meu ministério. Graças a Deus. O pastor Oséias, pastor Eduardo, que está no retiro. Essa equipe de pessoas. São pessoas maravilhosas. Pastor Fernando. São pessoas maravilhosas. Que cuida de nós e nos abençoa num ministério tão grande como é a Madureira, né, pastor? Queremos agradecer também o Bispo Abner Ferreira. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? A família Ferreira são todos pastores. O Bispo Primaz, pastor Manuel Ferreira, que tem sido homem de Deus, tem ajudado tantas pessoas neste mundo. E queremos também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington. Sim, Bezerra da Costa. Tem sido outro grande líder que Deus tem levantado em nossa terra, da nossa denominação. Nós devotamos a estes homens muito respeito. Pastor Elito Júnior, presidente Pastor da CGADB. Elito Júnior, um jovem presidente da nossa CGADB, que por sinal está dirigindo com muita habilidade, com muita maestria e com muita sabedoria. E pastor, o senhor fala assim, você sabe quantos anos o pastor do Elito tem? Quase 60. Não, senhor, tem 64 anos, pastor. Mas com aquela cara de... Não, pastor, tem hora que eu falo para ele assim, pastor Dueto, como é que o senhor... Mas senhor, você quer falar o quê, o senhor? 71 anos, o senhor já vai.
Com essa cara de menino. O senhor tá com a cara, como é que eu vou falar uma palavra aqui? O senhor tá com a cara de Lucas 1,80. Eita! Crescia, se robustecia nos desertos até se apresentar a Israel. O senhor já passou muito deserto, pastor Napoleão? Já, irmão, ele faz tão bem. Faz bem? Faz bem. Os nossos desertos, só quem conhece somos nós mesmos, né? Verdade. As pessoas não conhecem os nossos desertos e às vezes nos criticam, nos lançam palavras para nos entristecer, porque existe uma coisa interessante, pastor Ranieri. As pessoas hoje, elas conhecem muito bem através da internet, através do Facebook, dessa rede social. Conhece muito de nós fatos relacionados com o nosso trabalho, mas elas não conhecem a verdade. Porque o fato é diferente da verdade, né? Uhum. O fato é relativo e a verdade é absoluta. Sim, senhor. Então, as pessoas têm que ter muito critério e muito cuidado para não, sem conhecer a verdade, ficar falando de fatos. E hoje, no novo Código Civil, as pessoas podem sofrer um processo de calúnia e difamação quando você ostenta os fatos sem conhecer a verdade. A verdade só diz respeito à pessoa. Comparação. Se isso aqui fosse uma castanha de caju e eu lhe perguntasse, o que é que o pastor Ranieri acha dessa castanha de caju? Ela é um fato ou ela é uma verdade? Ela é a verdade, pastor. Não, como castanha de caju, ela é um fato. Ela é um fato, certo. Agora, como verdade, ela é um mangueiral, ela é um cajuzal. Um cajuzal. Porque na proporção que eu vou plantando, vai aparecendo cajueiros. Vai crescendo, né? Entendeu? Então, da vida íntima da gente, isso é para você que às vezes fala mal dos outros, né? É para você, irmão, coisa de falar da vida dos outros, de meter a colher aonde você não foi chamado. Agora me apareceu um aí falando. Falando o quê, pastor? Deixa eu ver quem é. Meter a colher onde não foi chamado. Você não conhece a verdade, viu? Você não conhece a verdade, você não conhece a intimidade das pessoas. Então pare de falar mal dos outros. Por que é que você está no meio dos crentes, rapaz? Só para falar mal dos outros? Só para falar mal das pessoas? Vai, para com isso, rapaz. Deixa o evangelho, porque o evangelho já se deixou há muito tempo. É isso aqui, pastor? Mais para vós que temeis. Não, não é isso não. Então o evangelho já te deixou há muito tempo. O evangelho é cabresto, é disciplina. Isso aqui já está vendo o tratado? É disciplina, é cabresto, é disciplina. No evangelho você não diz o que quer, não faz o que quer. Você tem que ter uma disciplina na sua vida. Principalmente atinente às pessoas. Respeitar a história dos outros. Respeitar as cães embranquecidas das pessoas. Pesar as palavras. Entendeu? Você não pode falar daquilo que você não conhece. É isso? Você não conhece, então você tem que ter muito cuidado, rapaz. Tem que ter muito cuidado. Viu? Se você é um perseguidor dos outros, você para com isso. Mas aí são pessoas frustradas, pastor. Sabia? Eu não vou falar de divórcio em igrejas não, minha irmã. Porque isso aí quem pode falar de divórcio é o pastor da igreja. Pergunta a eles lá. Não vou falar de divórcio de ninguém. Nem meter minha colher na vida íntima de ninguém. Eu não fui chamado para isso, não. A vida íntima das pessoas diz respeito às pessoas e ao pastor dessa pessoa quando solicitado. Se não for solicitado, também não pode entrar, não. Vida íntima é jardim fechado. Ninguém tem direito de entrar nela, não. Viu? Então, esses linguarudos que ficam falando mal na vida alheia, entrando na vida íntima das pessoas, sem conhecer a verdade, cuidado. Cuidado. Que amanhã a coisa pode recair em cima de você.
Tenha muito cuidado, meu amigo, muito cuidado. Mas tocando aquele louvor assim pra ele, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser tarde. Vida ou morte, qual vai? Então, meus amigos, tenha cuidado. Norteie as tuas perguntas com respeito, com dignidade, com carinho. Perguntas bíblicas. Pergunta mal intencionada, eu nem respondo essas coisas. Porque eu não polemizo com ninguém, meu irmão. A Bíblia não é para polêmica. A Bíblia é para derimir dúvidas e edificar as pessoas. Viu? Não é para polemizar com ninguém. Então, quem quiser perguntar sobre divórcio, sobre essas coisas, atinente à família, vai ao teu pastor e pergunta. Viu? Tu tem pastor? Vai a ele. Pergunta a ele, pastor, o que é isso aí? O pastor é o conselheiro, é o sacerdote. Eu sou apenas um evangelista itinerante. Coopero ali, coopero acolá. Aonde os colegas pastores acham de me convidarem, acham de me honrarem. Nada mais do que isso. Eu não me meto em pontos e costumes doutrinários das igrejas. Não, isso aí é com o pastor da igreja. Se alguém tem alguma dúvida concernente a certos assuntos, procure seu pastor. 2 Coríntios capítulo 5, de número 17, fala aqui que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amós capítulo 3, de número 3, fala: andarei dois juntos se não tiver de acordo. Então, quem é inteligente vai entender isso. Tem muita gente querendo saber da vida dos outros. Eu não faço live para falar mal dos outros, viu, irmão? Você está muito mal acostumado. Se você entrar aqui de novo para falar mal dos outros, eu vou cortar você para sempre. Eu não estou vendo isso daí, pastor. Depois eu vou te mostrar. Depois eu tenha calma. Você é um bandido. Você gosta de falar mal dos outros, viu? Há muito tempo que eu venho te observando, camarada. Eu venho te observando. Cuidado que eu vou te entregar à polícia para tu aprender a respeitar as pessoas, viu? Eu faço live para edificação dos crentes. Eu faço live para processar um pouquinho daquilo que Deus me deu para ajudar as pessoas, viu? As nossas lives é para ajudar, é para colaborar com as pessoas, para ajudar os amigos bem intencionados, ok? Não é para coisas que não edificam, não. Certo, minha irmã? Então, procura teu pastor, consulta ele é o homem apto. Nosso assunto aqui é escatologia bíblica. Tem nada com casamento, tem nada com divórcio de ninguém, não tem nada com vida 2. Nosso assunto aqui é escatológico, ok? Se você tem um problema pessoal, íntimo, vá ao seu pastor e pergunte a ele como é que você deve proceder, ok? Deixa eu ir para lá. Pastor, tem muita gente que quer receber. Tem muita gente falando, estou sendo edificado, essa palavra está curando a minha alma. Eu estava com algumas dúvidas sobre o arrebatamento, sobre o céu. Então, pastor, vamos fazer a última pergunta para nós fazer oração, né, pastor? Deixar os irmãos descansar. Pastor, a igreja pode ser o Napoleão, Paulo e Timóteo. Rapaz, se eu fosse Timóteo, amigo Mateus Cavalcante, se eu fosse Timóteo perto do Paulo, rapaz, vala-me Jesus. Que Paulo tinha demais, né, pastor? Paulo, você pode dizer duas coisas da grandeza de Paulo pelo ministério que Jesus confiou na mão dele, pastor Napoleão? O que você pode dizer? Sobre? Qualquer coisa que você quiser dizer. Sobre Paulo? Duas coisas grandes que Jesus confiou em vossas mãos. O leme que dirige a igreja neotestamentária hoje são as 3 epístolas paulinas. Eu vou dizer 14, porque 14? Eu tenho certeza, para mim, que a carta aos Hebreus foi Paulo. Não disse que foi Clemente de Alexandria, mas eu acho que foi Paulo. Ele, lá no final da carta, ele manda uma saudação para Timóteo, né? Sim. Lá no final da carta. Dos Hebreus. Então tudo indica que ali foi Paulo. Romanos foi Paulo, né? Romanos são 3 epístolas. Então, mas olha, Deus iluminou aquela mente, achou lugar naquele coração para revelar o futuro do mundo gentílico,
para trazer para a igreja o norte da igreja, com fundamentos doutrinários da fé cristã. Todas as epístolas são epístolas doutrinárias que têm uma relevância extraordinária na vida das pessoas, né? Na área de corrigir, de exortar, de ensinar. Então, eu glorifico a Deus por este apóstolo, que eu chamo ele de o bandeirante da fé. São Paulo, o bandeirante da fé. Esse homem tem um valor diante de Deus muito grande mesmo. E eu quero estar lá um dia para abraçar este santo homem de Deus que nos deixou um legado. Hoje você vê, nós pregamos, né? Quantas vezes pregamos os seus ensinamentos, né? Quando ele fala, né, pastor, quando eu estou fraco, eu estou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que sabedoria. Ali ele estava passando as maiores tribulações do seu ministério. Paulo chegou um tempo que ele disse: ninguém tem que sinceramente cuide de vosso estado. Cada um busca o que é seu, não do que é do outro. Demas me desamparou, amando mais Brandser. Crescente foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Meu Deus. Um doutor, né? Um legado daquele e não tinha amigos na hora. Pastor, para encerrar, eu sabe de que eu lembrei aqui agora? Daquele homem que o nome dele é um pouco complicado. E eu esqueci, que procurou Paulo nas prisões para lavar Paulo as suas feridas com azeites. Epafrodito, né? Epáfras. Ou Epafrodito, né? O Epáfras, ele procurou Paulo nas prisões. Um grande amigo. Para limpar suas feridas. Um grande amigo. Pastor, vamos para encerrar. Nos dias de hoje, será que nós temos pregador para limpar a ferida de pregadores? Hein? Pregadores para limpar a ferida de pregadores. Pode ter ainda, né, pastor Nélio? Pode ter ainda pessoas... Uma pessoa com a minha idade já não entra mais em polêmica. Não, irmão, eu não polemizo, não. Você está colocando aí que não vale a pena a polêmica. Eu não estou polemizando, não. Estou só apenas cortando a língua de um elemento que chegou aí falando besteira. Um rapaz que chegou aí. Eu não sou de polêmica com ninguém. Nunca na minha vida entrei por esse caminho, nem de entrar. Por quê? Se você me convida para um programa de rádio para ter polêmica, lá está fora. Agora, se você me convida para um programa para eu pregar uma palavra, eu vou. Porque não chega a lugar nenhum. Porque o senhor falando isso daí, hoje, se você se abrir com alguns pregadores, ele acaba expondo aquilo que você conversou com ele. Perfeitamente. E quando eu preciso, olha aqui para mim, nos meus olhos, pastor Napoleão, quando eu preciso que as mãos do Napoleão estejam com azeite para sarar a ferida que está no meu coração. E eu venho aqui com todo o coração e a mente aberta, a alma, para que o azeite que está em vossas mãos venha me sarar. Amém. Então aquela pessoa, às vezes de me sarar, ela acaba me enterrando e me empurrando para dentro. Eu vejo isso pelos dois lados da vida. Há pessoas que nunca vão aprender princípios doutrinários da fé. Ele fica 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. Não aprenderam a controlar suas emoções. Não aprenderam a controlar o seu linguajar. Não aprenderam a controlar a sua mente. Entendeu? Não aplicam para si o ensinamento da palavra de Deus. Sim, senhor. Então, são pessoas que vão morrer sem aprender doutrina, sem dar um testemunho de mudanças no seu vernáculo, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, de expor aquilo que eles pensam. Sim, senhor. Então, infelizmente, o Evangelho, ele não muda ninguém, é claro, mas ele molda-nos na proporção que nós aceitamos o senhorio de Cristo. Entendi. Quanto mais você aceitar Jesus como Senhor, mais apropriado o Espírito Santo terá do seu corpo, da sua mente, do seu mundo, do seu vocabulário, né? Então, tem pessoas que vivem na igreja só para futricar a vida dos outros. Isso é muito triste. E outra coisa também que eu posso acrescentar, se o senhor me permite, triste. pastor Napoleão, com muita licença, estou até tentando falar pouco, por causa da sabedoria que o senhor tem, os irmãos gostam de aprender. E em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, fala dos 4 reis, das 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com eles os seus servos, tanto a pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou.
Quando Davi se cansou, ele está retornando para o seu reinado. Quando ele se retornou, tem um filho do gigante chamado Esbibenob, que era um dos filhos do gigante, peso cuja lança tinha 300 ciclos, que é equivalente a 11,4 kg, de cobre que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi, mas Abisai apareceu e disse: não apagarás a lâmpada de Israel. No século 21 que nós vivemos, pastor Napoleão, muitos que estão na atualidade ministrando, ou seja, em qualquer área da vida, ele queria apagar a lâmpada que Deus acendeu. Mas Abisai reconheceu que Davi era a lâmpada de Israel. Salmo 105, versículo de número 19, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Sabe o que me chama a atenção, pastor Napoleão? Que nós devemos reacender as lâmpadas que estão se apagando e não terminar de apagá-las. É verdade. Porque as pessoas só querem tocar nas pessoas quando elas estão cansadas. Infelizmente, é isso mesmo. O senhor já prestou atenção que todos os momentos que o senhor já passou na sua vida... Olha o que ele falou aqui. Tem muitos pregadores que são verdadeiros coveiros. Infelizmente, é triste falar isso. Eles matam e eles mesmos enterram o outro pregador triste isto. Então, Nicodemos. E Nicodemos vive no meio de pregadores, conhece muitos pregadores, tem muita experiência nisso. Então, veja que ele tentou matar Davi quando estava cansado. Tem muita gente que espera um momento assim, pastor, para querer tentar matar a pessoa. Mas o que essas pessoas se esquecem, que sempre tem um Abisai protegendo Davi, pastor. Sempre tem um que reconhece a luz, igual eu reconheço que a luz que está no pastor Napoleão Falcão pode iluminar muitas vidas. Isso se chama reconhecimento, isso se chama respeito, isso se chama dizer assim: olha, eu sei que você é uma luz que Deus colocou sobre a tua vida que pode iluminar meu caminho. Quantas vidas o senhor já iluminou? Você pode imaginar, pastor Napoleão? Pois é, você veja, né? Nesta caminhada de 52 anos, pela graça de Deus, uma vez o pastor Abner fez o cálculo assim por alto. São mais de 1 milhão de almas que já levei a Cristo. Você pode imaginar? Quer dizer, isso para os homens talvez não tenha nenhum valor, mas para Deus tem valor. Se uma alma lava uma multidão de pecados... Então, se uma alma lava uma multidão de pecados, e 1 milhão, pastor? Pois é isso aí. Então, meus irmãos, nós vamos agora agradecer a todos vocês, agradecer ao pastor Nicodemo, Betinho, lá de Juí. Deus abençoe, Betinho. Prazer falar contigo. Deus abençoe a todos vocês, pastor Reginaldo. Deus abençoe. Os demais amigos. Obrigado por compartilhar, né, pastor Napoleão? Obrigado por compartilhar a nossa live. Um bom dia. Estar com o pastor Ronieri é uma bênção. Ele é uma pessoa muito querida, um homem de Deus. E nós estamos muito contentes. E agora, pastor Nelson, ore pelos nossos irmãos. Sim, para senhor. Deus abençoar. Pastor Reuel Bernardino, pastor. Reuel, Deus abençoe você, Reuel. Deus abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. Um grande abraço para você. Preciso falar contigo, homem. Já tenho ligado, não tenho conseguido êxito. Preciso falar com você, viu? Um abraço, pastor Reuel. Deus abençoe. Abraço a sua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Amém. Pai, te damos graça por esse momento de aprendizado. Amém. Com o pastor reverendo Napoleão Falcão. Amém. Muito obrigado por o Senhor colocar esta comunhão, Amém. colocar esse poder sobre as nossas Sim, vidas. Jesus. Abençoe a cada um que estão aqui agora, Oh, nos Jesus. assistindo, Oh, que vão Jesus. assistir. Oh, Jesus. Se o Senhor puder curar agora através dessas ondas sonoras, Oh, através meu desse Deus. vídeo, cura, Senhor, que eu creio. Se alguém quiser voltar para Jesus, Amém. se reconciliar com o Amém. Senhor, Amém. levantar as Amém. tuas mãos, que ele dobre o seu joelho Sim, e apenas Jesus. confesse e aceite a Jesus como Salvador. Amém. Meu Pai, nós te agradecemos por Graças tudo. a Deus. Perdoa, meu Pai, aos Amém. que não sabem o que fala. É verdade. Então, meu Pai, nós queremos desejar a todos um Amém, ótimo sobre dia, teu nome, meu uma Deus. ótima quinta-feira, debaixo da tua graça Glória e a do teu Deus, poder. glória a Deus. Muito obrigado por esse momento Sim, de Jesus. comunhão, Senhor. Amém. Nós te louvamos, te te agradecemos, Em nome porque o de Senhor Jesus, para é todos Deus. sempre. Amém. Deus Amém. abençoe, amigos.